Começa agora 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira. 98 Live com a Rede Mais Record TV. Boa noite, são 19 horas e 1 minuto e nós estamos entrando no ar com 98 Talks, um resumo das notícias do dia. Aliás, um resumo das notícias com muita opinião. Às vezes os espectadores e os ouvintes não percebem que este é um programa de muita opinião e vem num oferecimento de distribuir higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Acesse distribuirhigiene.com.br. Na produção do Talks está Vitor Duarte, na nossa mesa operadora Rafael Ribeiro ou Marcelo Frois, não sei quem é o eleito, e Cláudio Bozo aí em Varginha comandando a Rede Mais HD. Você acompanha todas as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo no portal 98live.com.br. Além da 98 FM, da 98 Live, nos canais 198 e 698, estamos com a Rede Mais HD em mais de 200 municípios do interior do estado. No sul de Minas, o centro das atenções e das irradiações fica por conta de Varginha, na zona da Mata Juiz de Fora, e no norte de Minas, Montes Claros. Todas as nossas redes sociais, @Rádio 98 Oficial e @Rede Mais HD, o WhatsApp, claro, 31993169898. Meninos presentes nessa nossa conversa, o meu boa noite, eu vou começar pela ordem alfabética, para não cometer nenhum equívoco. Ele sempre era o primeiro da fila na chamada, claro, um dos primeiros ali da lista de presenças, Antônio Claré Júnior. Boa noite. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite, Luiz Fernando. E hoje você falou uma coisa muito importante, Paulo, sobre o resumo das notícias com muita opinião, que não é opinião da rádio, não é opinião do programa, é opinião aqui dos talkers, né, dos membros do talk. E nesse sentido, ontem eu recebi uma mensagem muito bonita nas minhas redes sociais do Alessandro, né, que falou que a dona Assunta, lá de Lavras, e é Assunta mesmo o nome dela, de origem italiana, não perde um programa, gosta demais que a gente apresente as notícias exatamente com opinião, até para ela formar a opinião dela mesma. Então, um grande abraço aí para a dona Assunta, lá de Lavras. E meu querido Luiz Fernando Rocha, Vossa Excelência está aí compenetrado. Eu gosto do Luiz, Claré, porque ao falar ele retira o óculos, talvez porque a projeção da voz melhore. Luiz Fernando, boa noite, é um prazer falar com você. Boa noite, Paulo, boa noite, Claré, boa noite aos nossos ouvintes telespectadores. Não é por causa da projeção da voz, não é para evitar a projeção da tela mesmo do computador e não ficar estranho, porque a gente eu faço 98 Talks daqui com vocês usando um computador, não é a câmera da televisão, né? As câmeras grandes de estúdio que a gente tem mais controladas um pouquinho essa questão da iluminação. Aqui tem luz do telão aqui do lado, luz da tela aqui na frente, então eu tiro para ficar menos parecendo que eu sou um zumbi, é só por causa disso. Mas não projeta mais a voz, não. A voz eu achava que era um estilo, a empolgação do assunto. Eu achava que era para ficar uma coisa mais galã, né? Tirava o óculos, aquele galã na idade do lobo. Não tem solução para isso não, Claré. Essa já foi. A Maria Carmen do Caiçara passou um WhatsApp mais cedo para a rádio dizendo por que eu estou com Feliz Natal lá atrás até agora. Primeiro, porque eu esqueci de mudar. Segundo, porque o meu espírito natalino continua vivo. A generosidade, a caridade continua viva durante todo o ano. Portanto, eu deixo lá mais um tempo. Eu vou tirar hoje para que ela não fique muito preocupada. Mas ontem nós não falamos e estava na pauta, vamos começar a falar sobre o decreto assinado pelo presidente Bolsonaro, que aumenta de R$500 para R$1.000 a cota de compras no exterior. Uma decisão que foi publicada no Diário Oficial da União no último dia do ano e entrou em vigor no dia 31 mesmo. Na prática, significa que o viajante brasileiro que retornar do Brasil por meio aéreo ou marítimo poderá trazer produtos de vários segmentos eletrônicos, vestuário, livros, perfumes, cosméticos, bebidas e outros que tenham custado até $1.000 americanos, comprovados em nota fiscal, sem que seja necessária a declaração, ou seja, livre de impostos. O aumento da cota em 100%. Já estava em estudos desde 2019, mas só foi validado no último dia de 2021. Isso incentiva a viagem? Você acha que é atraente
a cota aumentada, ou aqueles que continuam fazendo suas viagens terão mais um motivo para poder fazer as viagens e gastar $500 a mais? Como é que vocês pensam a respeito disso? Claré? Honestamente, Paulete, isso já estava sendo estudado há muito tempo, né? Inclusive me disseram que ultrapassou governos, não sei se procede, mas de fato é só um benefício a mais, vamos dizer assim, né, para o brasileiro que está viajando. Eu particularmente não consigo enxergar uma vantagem direta para o país ou para o brasileiro, mas é uma vantagem a mais, né, de um valor a mais para você comprar, ainda mais um dólar nesse valor que está hoje, né? A gente está falando $1.000, nós estamos falando quase R$6.000. É dinheiro pra caramba, né? Se você calcular, por exemplo, em produtos, mesmo a preço Brasil, você consegue comprar um número bastante interessante de produtos nessas viagens internacionais. Luiz, o que você pensa a respeito? Paulo, acho que isso é uma grande vantagem para os outros países que mais recebem brasileiros do que para o Brasil, né? Porque quem tem dinheiro para gastar vai continuar tendo dinheiro para gastar, quem não tem vai continuar sem. No mês de novembro do ano passado, para vocês terem uma ideia, o brasileiro deixou no exterior 618,5 milhões de dólares. Isso é mais que o dobro do que deixou em novembro de 2020. É muito dinheiro. Então, para quem já vai e já tem condições de estar fora do Brasil gastando, vai continuar tendo. Acho que muda muito pouca coisa para o Brasil, especificamente. Talvez ajude, não sei, as aéreas, os bancos, né, as administradoras de cartão de crédito brasileiras, talvez. Mas vai ajudar mais quem está fora do Brasil vendendo para brasileiro, porque é lá que eles vão comprar. Os free shops, a rigor, né, são empresas estão dentro dos aeroportos brasileiros, mas são quantos? 15 free shops, duty free que tem no Brasil? Não sei, 15, 20? Não sei quantos aeroportos internacionais a gente tem, para falar a verdade. São pouquíssimas empresas, né? Então são elas as beneficiadas, as que vendem em dólar para brasileiros que vão ao exterior. As empresas brasileiras, os comerciantes brasileiros, para eles não fede nem cheira. Talker, se ultrapassarem as cotas, a declaração tem que ser feita ao desembarcar no Brasil para a Receita Federal e paga-se uma taxa de importação dos produtos em bagagem acompanhada, que é de 50% sobre o excedente da cota. Quer dizer, se você trouxer $1.500, você vai pagar $250 de imposto, 500 seu excedente, 50% do excedente. Porém, se você for daqueles que acha que dá para peitar a alfândega e passar por ela, se for pego, pagará 100% de valor, 100% de multa do valor excedido, e dependendo da natureza dos bens, pode ter mesmo uma carga apreendida. A cota é mensal, se a pessoa fizer 2 voos no mesmo mês, tem direito a uma cota só, mas a cada mês que fizer o voo ou a viagem, tem direito a $1.000 de cota. Eu fico só imaginando vinho, uísque, gin, vodka, é mais ou menos onde fica a minha cabeça na hora que eu fico vendo essa cota de $1.000, mas diga lá, Clara. É interessante, assim, as pessoas compreenderem o porquê dessa mudança, né? Na verdade, é uma readequação, né? A gente sabe que existe inflação em todo mundo, não é só no Brasil que existe. Então, o que eles entenderam é que nas últimas décadas, esse valor que um dia foi $300 e recentemente era $500, ele hoje deveria ser 1.000. O que eles querem dizer com isso? O que você compra com $1.000 hoje, você comprava há uma década, alguns anos, com 500. Essa é a intenção, né? Não é nem ter uma vantagem para viajante, é só manter o poder dele de compra, vamos dizer assim, ou não seria poder, manter o limite de compra dele, porque antigamente ele comprava, dá um exemplo aqui do seu gin, compraria lá 10 gins com $500, agora precisa de 1.000, a comparação seria mais ou menos essa. Então a função é simplesmente nos adequarmos à inflação mundial. Um comentário, professor, não tem nada a ver com isso que o Claré falou, não, mas eu acho que é interessante. Eu queria falar ele por último, Paulo, antes de você mudar de pauta. Sim, porque claro, eu vou mudar de pauta agora. Porque de cultura geral, interessante. Eu vou das cotas maiores para viagens internacionais, eu vou falar de companhias aéreas, então o assunto fica mais ou menos igual. Então espera aí, deixa eu te falar o que é que eu ia falar. Me chamou a atenção pra caramba na lei, e eu fui pesquisar isso porque eu não sabia, eu confesso que eu não sabia,
A lei fala que essa regra vale para quem entra no Brasil por via terrestre, aérea e lacustre. Eu não sabia que a gente tinha fronteira de lago no Brasil. Eu fui pesquisar isso, eu descobri que tem para o Uruguai, né? A Lagoa Mirim, que liga o sul do Brasil ao Uruguai. Quer ver? É isso mesmo, o sul do Brasil com o Uruguai, o Rio Grande do Sul com o Uruguai. Tem uma área de 3.750 km², um terço da área da Lagoa dos Patos, por exemplo, que é a segunda maior da América do Sul, que tem 10.100 e poucos km², que liga as cidades de Rio Grande e Porto Alegre. Especificamente, essa lagoa é a única entrada hoje lacustre do Brasil, e eu realmente não sabia que a gente tinha uma fronteira lacustre. Foi novidade para mim, não sei se vocês sabiam disso. É uma bobagem, mas é cultura geral. É um bom motivo para trazer vinhos Tané, das uvas Tané lá do Uruguai para a gente, para beber um bom vinho. Verão com a chuva que está e com as baixas temperaturas, é o verão do vinho no Brasil. E sul de Minas continua chovendo, Luiz? Tá chovendo quase sem parar, desde antes do Réveillon, desde quarta, quinta-feira, chuvas, algumas pancadas mais fortes no fim de semana, e de anteontem para cá, chuvas mais fracas, assim, mas nada que se compare ao que aconteceu no norte de Minas, especialmente em Salinas, né, que o rio Salinas transbordou, deixou muita gente desalojada, e muita gente precisando de apoio por lá. O Vale do Jequitinhonha também enfrenta um problema muito sério por conta das chuvas que castigaram o sul da Bahia, o norte de Minas e o Vale do Jequitinhonha. E eu recebi um recado do meu amigo Roberto Baraldi, da Stellantis. Stellantis é a fusão de Fiat, Chrysler, Citroën e Peugeot. E recebi um recado de que a Stellantis está em suas concessionárias fazendo uma ação de arrecadação de donativos para a população castigada pelas chuvas no norte de Minas. Eu passei o Réveillon em Itatiaia-Sul, lá nas Pedras, em Itatiaia-Sul, chuva constante, desde a quinta-feira, quando eu cheguei lá, até a segunda, quando saí, abriu um sol tímido, mas depois fiquei sabendo que a chuva continua. Para o homem do campo, a chuva é um bem, é uma dádiva, mas ela também não pode exceder. Porque, por exemplo, aqueles que plantaram feijão das águas agora, se não der uma estiada, não consegue colher o feijão. Para quem plantou o milho, está precisando agora de um solzinho para poder ver o fim do milho e poder fazer a sua safra, a sua colheita, o seu silo, aquilo que depende do homem do campo para poder trabalhar, para poder continuar vivendo. Eu fico feliz que você falou do homem do campo aí, e a gente deve fazer homenagem ao homem do campo aqui diariamente, que é quem sustenta o Brasil hoje. Às vezes a gente que está aqui na cidade, né? Quando eu falo cidade, o Fernando, lá em Varginha, a gente aqui em Belo Horizonte, quem está na cidade não está tão ligado à necessidade que a gente tem do homem do campo, né? Inclusive, teve empresa aí que andou fazendo graça com o negócio de carbono e tal, mas depois voltou atrás. A gente tem que sempre relembrar a importância do homem do campo, e que, aliás, durante a pandemia não parou um só segundo. Ô, Claré, você está falando, eu vi uma imagem para mim simbólica nesse feriado de muita chuva. Eu fui visitar um amigo numa fazenda, num sítiozinho próximo, e embaixo de muita água, com barro quase pelo joelho, ele arrastando no trator a ração, o silo para poder servir para o seu rebanho, e embaixo de muita água, ele e os seus 2 empregados fazendo o trabalho. Então, foi bom você ressaltar isso, porque o urbano acha que leite em caixinha dá na árvore, né? E você vai lá e pega a árvore de caixinha, vai lá e pega a caixinha de leite na árvore. E poucos sabem o trabalho incansável do agronegócio, da agropecuária nesse país, da agricultura nesse país, castigada por opiniões que são insensíveis, por opiniões que são apartadas da realidade. Isso é muito triste, a gente saber que aquele que põe a comida na mesa do brasileiro ainda é obrigado a aceitar críticas infundadas, mal formuladas, mal feitas. Mas vamos para o nosso próximo assunto, se assim vossas excelências me permitem. O nosso amigo Sidney Piva, conhecem esse senhor? Esse senhor chegou como a grande estrela da salvação da companhia da Itapemirim, Viação Itapemirim. Foi vendida a ele por R$1, preço simbólico de R$1. A companhia estava envolvida, a família Collor envolvida em dívidas, em má gestão, em dificuldades para continuar gerindo a empresa. Esse senhor chegou como salvador
como CEO de um cartão de crédito milionário, comprando empresas no Reino Unido, e agora parece que vai ter que enfrentar um problema muito sério. O Ministério Público de São Paulo pediu à Justiça a decretação da falência da aviação Itapemirim e do grupo Ita Transportes Aéreos. A solicitação também inclui o bloqueio de bens do dono da companhia, ele, Sidney Piva. O pedido foi feito depois que a empresa mandou suspender todas as operações, deixando passageiros em situação de lamúria em aeroportos e até em rodoviárias, porque acabaram cancelando também viagens terrestres pela aviação Itapemirim. De acordo com a promotoria, os gestores descapitalizaram a empresa para criar a linha aérea que agora está suspensa. A empresa estava em recuperação judicial, ainda está, deve cerca de 253 milhões de reais aos credores e 2 bilhões e 200 milhões em tributos. Mesmo em meio a essa situação, a empresa lançou a sua companhia aérea no lançamento que gerou dúvidas dos mais cruéis observadores e causou um certo frisson, né? Uma empresa de transporte emblemática, particularmente na região sudeste e nordeste do país, uma empresa emblemática em transporte que tinha uma empresa aérea vinculada a ela. E aí, agora, as pessoas que ficaram sem passagem, aqueles que estão em situação de dificuldade para negociar com a empresa, como fica? Como é que é? De que jeito é? Como é que se regula? Claro, você e eu falamos muito de mercado, nós somos apaixonados pelo mercado. Como é que se regula? Hoje à tarde eu me peguei pensando nisso, Claré. Que regulações podem ser feitas, não no sentido de engessar, de interferir, mas de garantir o direito do consumidor que consumiu, que pagou, que teve no seu cartão de crédito ou seu dinheiro em Pix descontado para poder comprar uma passagem aérea. Eu, na verdade, a minha resposta é que não deveria se regular. Aí você vai falar, mas acontece esse tipo de coisa. Pois é, num mercado absolutamente regulado, como é o da aviação no Brasil, acontece isso. A gente precisa de mais liberdade e o mercado se controlar. A melhor forma de você controlar uma prestação de serviço, um produto, é o próprio consumidor. Hoje, eu sei de gente que não acredita em justiça, mas estou falando de juizado, né? Tem gente que não acredita em juizado, tem gente que não acredita em esse negócio de PROCON, né? As pessoas acreditam no Reclame Aqui, nesse tipo de empresa, e eles acabam apenas consultando esse tipo de site. É o melhor feedback que alguém tem. A gente fala nesses sites de hotéis, né? Todo mundo vai saber. Ninguém faz uma pesquisa para ver se teve ação contra o hotel. Ele vai nesses sites. Tem vários sites, né? Para não falar nomes aqui. Acabei falando tal do Reclame Aqui, mas enfim, é o mais famoso, né? Mas tem sites aí, hotéis.com, tem um tanto de coisa, de site que você pode verificar. Então, eu penso que a concorrência, a facilitação da concorrência é o melhor caminho. Infelizmente, o mercado de aviação no Brasil é extremamente regulado, como o dos bancos. Os bancos a gente está vendo uma revolução agora, com essas fintechs aparecendo, graças à tecnologia, graças à evolução, mas elas continuam, para quem não sabe, gente, muita gente vai falar, porque as fintechs estão tomando mercado. 80% dos empréstimos continuam nas mãos dos grandes bancos, por conta de regulação, que é muito difícil da fintech ter garantido aquele dinheiro todo e tal. E aí tem uma dificuldade na questão de taxas e valores para empréstimo, né? Para ter o banco já tem uma grande vitória. Mas em relação às companhias de aviação, o que adiantou? Uma grande regulação como já existe hoje. O fato é que a gente realmente tinha que ter mais desregulamentado, porém, não adianta, não é bagunça, não é anarquia. Porém, acabar com aquilo que a gente critica aqui todos os dias no Talks, a impunidade. O tanto de gente, Paulo Leite, que você deve conhecer ou ouviu falar, pelo menos, de cara que quebrou a empresa, ficou devendo todo mundo e continua milionário. Então a gente precisaria atacar essa impunidade. Óbvio que uma coisa é o cara quebrar porque ele foi incompetente na empresa dele. Outra coisa totalmente diferente é ele fazer aquilo ali de caso pensado, né? Já sabendo o que ia acontecer. Então, do meu ponto de vista, não acho que regulação é a salvação neste caso, porque o Brasil já é altamente regulado para aviação. Eu achei que você ia ficar só nessa da regulação feita pelo consumidor, com a qual eu concordo também. Eu mesmo sou um ávido consumidor desses sites que você citou, de outros, quando eu vou fazer algum tipo de reserva, quando eu vou buscar algum tipo de
de compra, qualquer compra mais simples que tiver, eu vou lá nos reviews e vejo o que as pessoas estão escrevendo a respeito, e eu faço questão de escrever quando eu compro ou quando eu consumo também, porque eu sei que isso pode servir para outra pessoa que vier depois de mim. Mas eu achei que você ia ficar só nisso, que você não ia falar da questão da impunidade. Eu acho que talvez a justiça deveria ser o maior regulador do Brasil por causa de casos como esse da ITA e da aviação Itapemirim. Vamos lá, só fazendo um recontê do que o Paulo já contou aqui de forma resumida. 2016, a empresa entrou em recuperação judicial. Foi vendida para esse senhor, o Piva, por um real, né, Paulo Leite? Você falou $1, R$1, né? R$1. A empresa foi vendida por R$1. O antigo dono, o senhor Camilo Cola, que já estava bem velhinho, já estava doente, cansado, inclusive, de se debater com as dívidas da Itapemirim, da antiga grande Itapemirim, cansado daquilo, vendeu por $1. O cara comprou por $1, descapitalizou a empresa de ônibus que já estava em recuperação judicial, devendo R$2,5 bilhões entre credores e governo, né, com tributos, governos. 2 bi só de impostos, viu, Luiz? 2 bilhões e 200 só de impostos. 253 milhões de reais aos credores. Ou seja, exato. 2,5 bilhões de reais, se você quiser fazer a soma. Que estava devendo. Pegou uma empresa nessas condições, em recuperação judicial, e 4, 5 anos depois, contratou 600 pessoas, pilotos, comissários, etc., para montar uma companhia aérea. Comprou um avião, comprou mais 4, falou que ia comprar mais 50. Da onde que ele tirou esse dinheiro, se não foi do capital pessoal dele? Foi da empresa anterior. Se ele fez isso, ele cometeu um crime, porque havia R$2,5 bilhões de reais para serem pagos entre tributos e credores. Aí responde a sua pergunta, o que vai acontecer com quem agora vai ficar nas mãos, né, ou com crédito com a empresa ITA? Vai ficar sem receber. Tem 6 anos que os que tinham crédito em relação a Itapemirim não recebem, não receberam e não vão receber. Esses de agora vão continuar sem receber. Tanto prestadores de serviço, quanto funcionários e quanto os clientes. Então, se a justiça no Brasil regulasse isso, entre aspas, aplicando a lei, esse tipo de coisa não aconteceria. Esse senhor, Sidney Piva, deveria estar na cadeia desde o meio do mês passado. Ele tinha que estar preso preventivamente. Não está. Aí a empresa vai continuar fazendo isso aí que ela está fazendo. Eu vou só discordar de você, ou corrigir, se me permite, não sei se a palavra é essa, porque é uma questão técnica, né? Não é a justiça regular, né? É a gente ter leis que não tragam impunidade para o Brasil, porque eu já falei isso aqui várias vezes, a gente começa com uma lei que traz uma grande impunidade, que é a Constituição. Infelizmente, queiram ou não, eu sei que tem os grandes defensores aqui da Constituição da República, e a gente tem que respeitar até que ela mude, mas criticar não é desrespeitar. E aí eu me sinto com muita tranquilidade em criticar. Ela foi feita num período pós-ditadura, né, onde tentou-se criar um arcabouço para proteger muitos cidadãos, só que acabou trazendo impunidade. Então não é nem a justiça, nem aplicar a lei, é mudar a lei, é começar pela Constituição. E eu lembrei aqui, a gente está falando da forma do consumidor avaliar serviços e produtos, falando de alguns sites. Esse 123 milhas, por exemplo, é o melhor que está tendo para esse tipo de avaliação, porque você entra ali, né, você como consumidor consegue avaliar esse tipo de serviço, hotel, voo e tal. Então, eu acho que hoje um site igual 123 milhas, ele tem muito mais valor do que uma pesquisa judicial. E eu acho que o caminho é exatamente esse, até porque o judiciário é pago por nós, pelo pagador de impostos. 123 milhas não, é pelo próprio usuário. Ô, Claré, eu vou completar o que você disse. Primeiro, eu me sinto mesmo um defensor da Constituição, porque eu sou defensor das leis, dos princípios do liberalismo, inclusive o cumprimento das leis é um dos princípios basilares. E eu me sinto um cumpridor das leis, e como eu cumpro as leis, eu exijo ou pretendo exigir que os outros cidadãos também as cumpram, porque senão fica sem sentido viver. Mas nesse caso, por exemplo, que nós estamos falando, hoje eu participei, foi uma live reservada a 20 jornalistas do Brasil. Eu fui um deles, convidado por um grupo financeiro. A live é de confidencialidade, o que foi discutido ali é de confidencialidade. Eles querem fazer um termômetro da percepção dos cenários para 2022, e então tem confidencialidade do que foi dito, mas uma das questões não é de confidencialidade, é uma determinação de observação desse grupo financeiro, um grupo forte, grupo financeiro bastante significativo,
que diz o seguinte: o Brasil não tem, para os negócios, um ambiente de segurança jurídica. E você está falando sobre insegurança jurídica. Esse caso do senhor Sidney Piva é emblemático com relação à insegurança jurídica, porque ele dá o golpe dando sinais de que daria esse golpe. Ele dá o golpe mostrando que faria esse mesmo golpe. E não há ação de segurança jurídica que o faça não cometer esse golpe. Até porque ele comete com a certeza de que bons advogados o protegerão, que a justiça será feita nessa costura de interpretação da lei com liminares, com recursos e com, desculpe, o cacete A4 que se é usado para discutir as questões de justiça nesse país. E essa questão da insegurança e do ambiente de insegurança jurídica foi muito falado hoje, porque o investidor, quando ele olha para um país, ele olha os princípios econômicos, os princípios constitucionais, legais, e olha a segurança jurídica para os negócios. O Brasil não é ambiente de segurança jurídica para os negócios. Infelizmente, o Brasil não é. Quisera que fosse, porque com esse número de empreendedores que nós temos nesse país, se esse país tivesse segurança jurídica, nós seríamos pujantes com relação ao empreendedorismo e à transformação de negócios. E aí eu te pergunto, né? Dou 2 exemplos, só para exemplificando o que você narrou aí muito bem, Paulo Leite. Primeiro exemplo, vamos pensar que a gente é um americano, um alemão, alguém de fora aí querendo investir rios de dinheiro no Brasil. Primeiro grande exemplo que eu acho que deve ficar na cabeça das pessoas: reforma trabalhista. Quem vai investir muito vai ter empregado. Teve uma reforma trabalhista no governo Temer, em 2017, que melhorou um pouco a situação, e o STF, 4 anos depois, anulou uma parte importante dela. Olha, a insegurança jurídica é isso. Mesmo uma lei, passando por Câmara, passando por Senado, passando pelo Presidente da República, na mão de 11 ministros, juízes, 11 ministros do STF, ela foi parcialmente anulada. E o outro caso, como é que você se sentiria, Paulo Leite, ou Luiz Fernando? Luiz Fernando, que tem cara de estrangeiro, você trazendo aí bilhões para investir no Brasil, de repente você fez uma visita no Brasil, conheceu o Brasil aí em 2017, 2018, soube do presidente que foi preso, né, por tretas envolvendo grandes empresas, né, que inclusive construíram as custas do pagador de impostos em terras de ditaduras, né, como Angola e Cuba. E de repente agora ele é presidente. Estou imaginando que o Lula vencesse. Vocês entendem o quanto que isso, para além da ideologia, traz uma impressão de insegurança jurídica e de bagunça para um país? Essa comparação que você fez, Claré, eu inclusive vou estender ao atual governo. O atual governo fez suas propostas de reformas na área da economia e não as praticou. Então você imagina um estrangeiro que chega ao Brasil em 2018, foi o primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, 19, né? O primeiro ano de mandato do presidente Bolsonaro, que vê as propostas de economia liberal, de transformação do Brasil, e quando vê 2 anos depois vem ao Brasil e vê que nada foi cumprido. Então, esse é o exemplo que você cita, Luiz Inácio Lula da Silva, que é o único inocente que ou é inocente ou não é inteligente, eu ia dizer que é outra coisa, porque não tem outra questão, né? Ou ele não é inteligente ou ele compactou com o que aconteceu. Ou ele é mal informado ou ele compactou com o que aconteceu. Então você vê esse governo, depois você pega o governo do presidente Bolsonaro, que tem propostas que não foram concretizadas. Mas fizeram. Algumas propostas foram feitas muito mais por empenho dos ministros do que por decisão governamental. A infraestrutura no Brasil, ela não vem desse governo, ela vem do governo Temer. Lembrem onde nasceu o senhor Tarcísio, ministro de infraestrutura hoje. Vem de lá, trazendo todos os significados do governo Temer para o governo Bolsonaro. A ministra da Agricultura é um ser do agronegócio. Ela é um ser, um ente do agronegócio. Então, por isso que fez muita coisa. Mas o resto, as práticas de economia liberal, nada foi feito nesse país. Então, também traz insegurança. É preciso que a gente pondere muito isso, porque nós estamos às portas de uma decisão em que a gente tem que ter uma grande consistência e consciência do que a gente vai ver daqui para frente. Mas queria aqui
falar a respeito de um... Não, lembrei que Deixa eu só trazer um ponto aqui, Paulo. Pois não. Porque, assim, longe de mim querer contestar a avaliação técnica do nosso nobre causídio, como você gosta de dizer, Antônio Claré. Quando eu falei que a regulamentação deveria ser feita pela justiça, claro, eu quis dizer uma regulamentação entre aspas mesmo, é óbvio, né? A justiça não pode regulamentar nada, ela só age se provocada ou diante de uma lei. Mas o Brasil tem uma lei de falências, né, de recuperação judicial, que prevê crimes contra credores. E o que aconteceu, o que eu quis dizer, especialmente nesse caso da ITA e da Itapemirim, é que parece claro que houve crimes contra credores, né? Eles estavam devendo 2,5 bilhões, montaram uma companhia aérea, tem um crime aí. Talvez não levasse à cadeia, né? Na nossa empolgação de opinião, você fala, deveria estar preso. Talvez não. Eu acho que a lei de falências não prevê prisão nesses casos, né, de prejuízo aos credores. Mas prevê que o cara vai ficar sem poder exercer nenhuma atividade profissional como gestor, prevê outras coisas, outras sanções que deveriam ser aplicadas imediatamente, principalmente a suspensão dele do direito de ser o gestor de uma companhia desse tamanho. Mas o Brasil tem leis para isso, né? E eu acho que elas servem justamente para essa fase em que a empresa estava. A empresa já estava com a recuperação judicial autorizada pela Justiça. Então, ela já estava num processo, já tinha passado pelas mãos da Justiça. E parece que a Justiça abandonou, ninguém fiscaliza, a empresa fez o que quis, com aplausos, inclusive, dentro do governo federal, né, que foi apresentada essa companhia aérea com toda a pompa e circunstância pelo ministro da Economia como uma grande conquista do país, uma companhia aérea ser lançada durante a pandemia, e no fim das contas a gente viu que não passa de uma fraude. Essa é a realidade que a gente está enxergando agora com esse pedido do Ministério Público. Eu só queria completar isso para ficar claro que eu quis dizer regulação da justiça, mas regulação entre aspas mesmo. É se fazer cumprir a lei que existe hoje. É por aí. Por falar em leis, o Brasil é um território fértil de leis, viu? Leis e emendas e transformações das próprias leis. Eu fico imaginando os advogados, a árdua tarefa de seguir o dia a dia da própria lei, né? Com esse emaranhado de leis e códigos e arranjos que o Brasil tem, um território muito fértil de leis, mas que talvez por essa fertilidade, aonde existe muito, fica mais fácil de burlar, né? Então, quando você tem leis mais objetivas, você... Né? É muita lei. Inclusive, Paulo, só porque, coincidentemente, estava falando isso com um amigo hoje. Você sabia que existe uma lei? Olha só que doideira. Você sabia que existe uma lei do governo Lula, né, de 2008, que você não pode, você como empregador, né, você está aí na rádio, ou está lá na Rede Mais, você vai anunciar um cargo para contratação. Sabia que você não pode exigir mais de 6 meses de experiência da pessoa? É uma lei. Gente, até porque isso não precisa estar em lei, né? Isso quem determina é o recrutador, porra. Sabe? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. Eu tava vendo, eu tive a oportunidade de conversar com um auxiliar direto do ministro Tarcísio Freitas, da infraestrutura, na época em que ele fazia a regulamentação, a desregulamentação do sistema portuário brasileiro. E algumas leis absurdas que falavam de navegação de cabotagem com navios, com embarcações que sequer existem mais, com formas de relação entre a importação, o produto e a alfândega que já estão superadas. E as leis estão lá impedindo, né? Regularize uma casa em Belo Horizonte. Eu estou falando de um exemplo que nós temos aqui entre nós, uma pessoa que está tentando regularizar a sua casa, o Luiz Fernando, em Belo Horizonte, não consegue, porque existe uma lei que dá o poder ao cartório de interpretar se houve ou não mudança na construção ou no sistema construtivo. Um apartamento em Belo Horizonte, meu amigo, de área privativa ou cobertura, se você tiver comprado ele e se 10 proprietários atrás de você tiverem feito uma mudança e essa mudança for detectada por um cartório, você fica impedido de transferir o seu apartamento. Isso é um absurdo. De repente, né, Paulo? Impedido de repente. Porque esse exemplo que você citou, por exemplo, essa casa tem habite-se há 45 anos. Ela há 45 anos tem habite-se e ela foi transferida regularmente todas as vezes. E, de repente, o cartório decidiu que ele tinha que caçar o habite-se porque a área construída era diferente da área
aprovada pela prefeitura. Só que foi aprovada em 1976, quando eu tinha 5 anos de idade. E mesmo provando que eu não fiz nenhuma alteração externa na casa, a prefeitura ainda exige que eu faça a regulamentação e que eu pague as multas referentes às irregularidades, entre aspas, né? Não são irregularidades, é ângulo de calçada, é percentual de área drenada, 5% a mais ou a menos, coisas absurdas que não são factíveis, né? Que são só da cabeça de quem cria essas leis. É isso aí que você falou. E pelo fim do Estado e pelo fim dos cartórios nesse país, tá? É uma outra luta que eu entro agora de cara nelas, é pelo fim desse sistema cartorial. O Brasil precisa aniquilar os cartórios, acabar com registro de nota, isso tudo é um grande absurdo. Isso é um absurdo. Eu faço um negócio com Claré e nós temos que reconhecer a nossa firma. Ora, tem muita gente grande aí que vai ficar brava com você, viu, Paulo? Pode ficar à vontade. Me desculpe, eu estou usando a técnica da vaca. Eu só não vou falar qual é a técnica da vaca para não ter que tirar as crianças do carro. Mas é isso. É preciso que se traga moralidade às relações desse país. E as relações cartoriais são imorais. Elas beiram a imoralidade. São heranças, né? Heranças do Dom João VI e sua família real, né? A corte portuguesa. Exatamente. E, Clara, nós citamos um exemplo aqui dos cartórios. Eu fiz uma negociação com a Procuradoria-Geral da Fazenda e eu estou pagando, aliás, mais dinheiro aos cartórios do que estou pagando de mensalidade a PG para a Procuradoria-Geral da Fazenda. É um absurdo isso é um roubo descarado, autorizado pelo Estado. São ladrões, a gente tem que falar isso abertamente um dia. Que me prendam se ficarem incomodados com isso, mas nos roubam todos os dias, vamos parar com isso. Ficar quieto diante do roubo não dá. Engraçado que melhorou um pouquinho ainda, né, Paulo? Que antes era como se fosse uma propriedade privada, é um público privado, né? Porque você passava para o seu filho, para o seu neto, agora pelo menos tem concurso, né? Deixa eu só dar um recadinho aqui do nosso amigo Vitor Duarte, que é o nosso... O Vitor Duarte, o nosso produtor, está dizendo assim, ó, o Conexão 123 Milhas acontece todo sábado de 11 ao meio-dia, na 98 e na 98 Live. Quem quiser acompanhar, pode acompanhar. E estou recebendo uma informação aqui, um inventário feito de uma herança em Belo Horizonte, só de cartório, R$40 mil. Gente, isso é brincadeira, isso é imoralidade. Nós vamos gritar cada vez mais alto sobre isso. E não sou eu aqui, não é, somos todos nós, cidadãos, que temos que nos indignar. É preciso que esses senhores saibam que eles estão nos achacando. E é preciso acabar com esse achaque. Imediatamente. Não dá mais para ficar calado com relação a isso. Mas vamos lá, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou com vetos a lei que autoriza os postos de combustível a comprar etanol hidratado diretamente dos produtores ou importadores, desobrigando-os de recorrerem à intermediação das distribuidoras. A lei, aliás, também permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora de estabelecimento autorizado, desde que limitada ao território municipal onde o revendedor está estabelecido. Esses casos são os casos que nos Estados Unidos e na Europa são comuns, onde você tem aqueles carros que abastecem as pessoas que ficam sem combustíveis, que saem dos postos de combustíveis e vão abastecer. Isso fica limitado ao território municipal onde o revendedor está autorizado. Então, um revendedor de Belo Horizonte só poderá fazer essa ação em Belo Horizonte. O novo texto consolida mudanças nas regras tributárias já alteradas por meio de medida provisória, como aquelas que tratam da cobrança das contribuições para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS, os programas de integração social PIS e a formação de patrimônio do servidor público, o PASEP. O governo quer, com isso, aumentar a competição do setor de combustíveis. Eu, daqui, só posso dizer alvíceras. Que bom que foi sancionada uma lei como essa, que quebra uma parte que é extremamente prejudicial ao consumidor, que é o intermediário, o meio do caminho. Luiz. Eu queria entender o que assim, exatamente o que quer dizer. Eu concordo com você, né? Quando você diminui
essa cadeia, você tende a diminuir também o custo dela, então pode ser que futuramente venha a causar uma redução de valores, que eu acho difícil também, porque ninguém quer abrir mão de ter mais lucro, né? Talvez seja direito do varejista, mas eu queria entender o seguinte, o que significa a lei permite a revenda varejista de gasolina e etanol hidratado fora do estabelecimento autorizado. É isso, qualquer estabelecimento vai poder vender gasolina e etanol? Não. Foi aquilo que eu falei que é proibido no Brasil. No Brasil, se você estiver com seu carro parado numa rodovia, você vai se arriscar a cometer um ilícito, que é com um galão, mesmo que esteja especificado por lei, de transportar a gasolina do posto de combustível até o seu carro. Há a possibilidade da criação de abastecimentos volantes, que saiam do posto de combustível e possam ir até onde você está parado, abastecer o seu carro. Isso não era permitido no Brasil. E agora, com essa lei sancionada, tem a permissão para que isso seja feito. Acho que é exatamente isso que você falou. Torna a competição um pouco mais justa, com menos intermediários, que tende a ser benéfico para o consumidor, ou deveria tender a ser benéfico para o consumidor. Com menos regulação, fica mais fácil vender. Agora, quem que vai fiscalizar isso? Me parece que é a ANP, né? A Agência Nacional de Petróleo, ela que vai regular. Ou seja, um dos pontos de regular é fiscalizar. Mas o fato sempre apoiarei a concorrência. Quando você tira essa obrigatoriedade de sair numa distribuidora, você traz uma possibilidade dela buscar ser melhor, porque ela não vai simplesmente falar, não vou mais fazer isso. Ela fala, eu vou buscar ser melhor na minha qualidade de atendimento, alguma coisa parecida, para que o posto não compre diretamente do produtor. E o produtor, por sua vez, vai fazer sua luta ali, seja para diminuir preço, se conseguir, seja para melhorar sua qualidade, mesmo sendo pequenininho, né? Ele vai poder lutar de igual para igual com essas distribuidoras gigantes. Então, quem ganha com isso é o consumidor. E no livre mercado, gente, quem dá a palavra final é o consumidor. Ele quem define preço, ele quem define qualidade mínima. Então, excelente lei, gostei muito. Essa é mais uma das leis positivas que eu vejo que estão acontecendo nessa legislatura, né? Outra que eu até ia comentar antes, Paulo Leite, que foi sancionada no governo Bolsonaro, né? Foi desenvolvida no Congresso, é a Lei de Liberdade Econômica. A gente estava falando de cartórios, né? A Lei da Liberdade Econômica ajudou muito, diminuiu muito a burocracia para muita coisa, inclusive aqui em Minas Gerais, são centenas de cidades que já aderiram, né, através do programa Minas Livre para Crescer, aqui de Minas Gerais, que tem a ver com a Lei Nacional de Liberdade Econômica. No mesmo sentido, essa questão do etanol, excelente, mais concorrência, menos burocracia, bom para o consumidor. É bom lembrar que o presidente vetou o trecho da lei que permitia que cooperativas de produção ou comercialização de etanol vendessem o combustível diretamente para os postos de gasolina. Isso está proibido. Você tem que ter... As cooperativas não poderão fazer essa venda direta para as de cooperação. O governo fala que é porque as cooperativas têm benefícios fiscais, Paulo. Exatamente. Exatamente por isso. A decisão se deve ao fato de que as cooperativas gozam de benefícios fiscais e isso tende a reduzir a própria contribuição que elas fazem. Porque elas já têm benefícios fiscais e ficariam duplamente beneficiadas com essa questão. Ainda de acordo com a Secretaria-Geral, foi sancionada a parte do projeto de lei que muda a sistemática de cobrança do PIS/COFINS para evitar a perda de arrecadação e as distorções competitivas. Amigos, eu acho que com isso nós teremos que ter uma nova discussão a respeito dos combustíveis. Porque se nós estamos vendo ações feitas junto à Petrobras e ela reduzindo o preço do valor na distribuidora, agora a possibilidade de um comércio direto estabelecido entre produtores e distribuidores e postos de combustível do etanol, não tem mais justificativa a gente não entender por que não haverá redução do valor dos combustíveis na bomba. Porque o Brasil tem uma lógica que é perversa. Quando você anuncia o aumento hoje, dizendo que ele vai funcionar a partir de depois de amanhã, hoje à noite os postos de combustível já fazem o aumento do preço dos combustíveis. Mas o processo inverso da redução nunca é feito. Parece que você só baliza
para cima. Empurrou, fica. Eu falei, deveria servir para beneficiar o consumidor no bolso, que é o que interessa principalmente, mas acho pouco provável que isso aconteça. Pelo excesso de regulação dos postos de gasolina também, gente. A gente cai na mesma. Se a gente tivesse possibilidade de mais concorrência nos postos de gasolina, nós teríamos também lutas para baixar o preço. Esse tipo de coisa aconteceria, né? Eu ia falar, o meu posto aqui do Claré, nós recebemos a informação do aumento, mas só quando a gente receber a próxima carga, né? Mas hoje a gente sabe como é que funciona. Bom, amigos, vamos lá falar um pouquinho sobre consulta pública para vacinação infantil. Muita crítica à formulação feita pelo Ministério, mas está aí uma maioria contrária à prescrição obrigatória para imunização de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19. Segundo a médica Rosana Leite de Mello, secretária extraordinária de enfrentamento à Covid, a maioria das pessoas foi contra a vacinação obrigatória para crianças nessa faixa etária. As respostas de consulta pública foram apresentadas hoje durante uma audiência pública sobre a vacinação infantil e Rosana disse que 99.309 pessoas responderam ao questionário do governo federal. A maioria não é dita o tamanho dessa maioria em proporcionalidade, mas a maioria optou por não ser obrigatório. Nós até já falamos sobre isso, né? Eu acho que aí é uma questão... Inclusive, hoje surgiu uma discussão, e vou falar aqui a respeito desse assunto, já para emendar as duas coisas. Hoje surgiu uma discussão da possibilidade das escolas particulares exigirem o comprovante de vacina das crianças para a volta às aulas. E o ministro Marcelo Queiroga afirmou que a vacinação não tem relação com a aula. O esquema de imunização de crianças de 5 a 11 anos será finalizado antes do início do ano letivo. As doses pediátricas da Pfizer devem chegar ao Brasil até o dia 10 de janeiro. Especialistas estão dizendo que o prazo é curto, que as crianças deveriam ser totalmente vacinadas antes do começo das aulas presenciais. E na maioria dos estados, por conta do descompasso dos calendários, o ano letivo vai começar em fevereiro. Amigos, é uma questão... Claré, eu vou direto com você. Eu hoje fiquei pensando sobre isso e falei no Central e continuo achando que dentro de uma escola particular, o exigir ou não o certificado de vacina é uma decisão da escola. É o estabelecimento mantido por uma iniciativa privada. Concorda com isso ou não, meu querido? Eu acho o seguinte, acho muito bonito quem entende que tem que vacinar todo mundo, quem entende que tem que vacinar todas as crianças, por N motivos, né? Não vou entrar nisso aqui, não sou médico. Aliás, mesmo os médicos estão aprendendo a cada dia com esse vírus maldito, que me parece que foi realmente criado em laboratório. Eu não acreditava nisso, agora eu já acredito, por todos os absurdos que a gente tem visto. Então, o que eu penso sobre isso no fim das contas? Você cuida do seu filho, cara. Sabe? Não queira mandar na vida dos outros, no filho dos outros, não. Privado tem que ser respeitado. Hoje a gente não tem nem propriedade privada no Brasil. Você acha que você é dono da sua casa? Você acha mesmo? E aquela continha que vai chegar agora aí da prefeitura, que teve inclusive aumento de 11%? Mas experimenta não pagar. Experimenta lá. Vai colocando numa gaveta aquilo. Daqui a pouco a prefeitura toma a casa de você. E pode tomar, por mais que seja sua única casa. Então, propriedade privada não é respeitada no Brasil. Não é só de IPTU que eu estou falando, não, gente. Tem a questão da função social, do imóvel e tal, coisas muito bonitas no papel, mas que na prática só desrespeitam o princípio da propriedade. Aliás, já falei aqui, vida, liberdade e propriedade não deveriam ser nem negociadas, mas aqui a gente não respeita a propriedade no Brasil, não. Especificamente sobre as escolas, eu entendo que escola privada deveria fazer o que quiser. Se você coloca lá se quiser, cara. Você paga cara porque você acredita naquelas questões da escola. Se a escola quiser ser conservadora e ensinar os livros lá do Olavo de Carvalho, ela faz. Se ela quiser ser comunista, ela faz também. Não tem problema nenhum nisso. As pessoas têm que começar a respeitar mais o privado. E aí você entrar numa escola privada e falar, você é obrigado a vacinar. Ah, mas já cobra, porque a lei já exige. Ah, já exige. Eu não vou entrar no fato de que a vacina da Covid é uma vacina que foi feita rapidamente, que a gente ainda não tem testes a longo prazo, né, 5, 10 anos. Eu não vou entrar em nada disso. Eu simplesmente acho que um erro anterior não justifica um futuro. As escolas privadas deveriam fazer o que elas bem entendessem, porque os pais podem tirar a hora que eles quiserem. As públicas não. A gente pode iniciar um debate nesse sentido.
Luiz Fernando, 3 minutos, nós estamos aqui, eu estou sendo avisado por Vinícius Silveira e Cláudio Bozo que a gente já está na reta final do nosso 98 Talks. Então, eu também pensei nisso de ontem para hoje. Ontem eu tinha falado que eu não via problema nenhum na consulta pública, eu acho que toda consulta é positiva, mas um amigo, um conhecido, amigo ouvinte, telespectador, me mandou uma mensagem dizendo o seguinte: primeiro, a consulta pode ter sido muito sem sentido, porque a Anvisa tinha autorizado ou liberado, né, a vacinação para crianças nessa faixa etária desde o dia 16 de dezembro, e o governo já tinha comprado as vacinas, já comprou as vacinas estão para chegar. Então elas já foram compradas pelo Ministério da Saúde depois da recomendação da Anvisa. O presidente ou o ministro Queiroga, acreditando ou não na eficácia dessas vacinas, eles compraram as vacinas e as vacinas vão chegar e vão ser aplicadas nas cerca de 20 milhões de crianças de 5 a 11 anos que tem, 20 milhões e meio de crianças que tem com essa idade no Brasil, segundo o IBGE. Nessa faixa de idade, a letalidade ela é menor que 5%. Foram 163 mortes em 2020 e 52 mortes até o finalzinho de dezembro do ano passado. Então, há uma incidência menor e uma letalidade menor. Aí eu fico com o que vocês falaram. Os pais vacinam se eles quiserem, as escolas que são particulares exigem se elas quiserem, e se a gente for um pouco inteligente, nós vamos ouvir o que a Sociedade Brasileira de Pediatria falou na audiência pública de hoje. O médico Marco Aurélio Safadi falou: o objetivo da vacinação é prevenir hospitalizações e complicações da doença. A efetividade contra as internações em grupos testados nessa faixa de idade foi de 93%. Quer dizer, crianças entre 5 e 11 anos já testadas com essa vacina em outras partes do mundo, 93% não foram internadas e não tiveram casos graves. Cada um escolhe de acordo com os números que foram levantados em estudos e publicados no mundo inteiro. O ministro Queiroga citou um estudo hoje para tentar descredibilizar a vacina para essa faixa etária. Errou. E o estudo diz exatamente o contrário, que a efetividade é acima de 90%. O estudo desmentiu o ministro. O ministro citou o estudo está desmentindo o ministro. Mas vamos lá, está terminando 98 Talks, um resumo das notícias do dia, com oferecimento da Distribuir Higiene, produtos e soluções inovadoras em limpeza, higiene e desinfecção para sua empresa. Quer saber como? Acesse aí distribuirhigiene.com.br. Meus amigos Luiz Fernando Rocha, Antônio Claré, todos os que nos ouvem e nos assistem, muito obrigado pela companhia. Quem está na 98 Live, na 98 FM, fica com o Arena. Quem está na Rede Mais HD fica com o Jornal da Record. Nós voltamos amanhã às 7h, te esperamos aqui, até lá. 98 Talks, conectando a 98 e a Rede Mais Record TV, da capital para as regiões Sul, Norte e Zona da Mata Mineira.